UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. O UERJ Entrevista de hoje é dedicado ao homenageado do ano na UERJ, o pensador Paulo Freire. Para falar sobre o patrono da educação brasileira, convidamos o professor Walter Omar Coan, da Faculdade de Educação da UERJ. Walter Coan é pós-doutor em Filosofia pela Universidade de Paris 8. Atualmente, coordena a linha de pesquisa Infância, Juventude e Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ. Sua vasta produção acadêmica reúne diversos artigos e livros dedicados ao pensamento freiriano. Entre eles, Paulo Freire, mais do que nunca, uma biografia filosófica. Eu sou Eneida Leão e este é o UERJ Entrevista. Professor Walter Coan, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite, Eneida. Professor, se estivesse vivo, Paulo Freire teria celebrado 100 anos no dia 19 de setembro. O senhor pode explicar para os nossos ouvintes quem foi Paulo Freire e por que é tão significativo comemorarmos o seu centenário? Então, Eneida, você sabe que com as perguntas, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de responder é pensar nelas. Não é? E eu tenho dúvida desse começo de sua pergunta, se estivesse vivo, porque eu gosto de pensar que Paulo Freire está vivo. Com certeza. Então ele cumpre, mais do que cumpriria, podemos dizer que ele cumpre 100 anos. E está vivo de que maneira, ou de que formas? Ou por que é importante comemorar sua vida? Porque você sabe que Paulo Freire foi um inimigo, considerado inimigo pelas ditaduras. Paulo Freire coordenou um plano nacional de alfabetização que começou logo antes do golpe de 64, de 1964. E a ditadura cancelou o plano e mandou Paulo Freire para a cadeia. E depois Paulo Freire teve que se exilar. Veja a loucura que significa que um país coloca na cadeia alguém por coordenar um plano nacional de alfabetização. E o Brasil tinha 40 milhões de analfabetos. E ainda tem, pelo menos uns 15 milhões, o que de alguma forma é a responsabilidade da ditadura. Por isso, em parte, quando tem governos eleitos democraticamente, mas com traços claramente autoritários e ditatoriais, esses governos colocam a Paulo Freire como seu inimigo, como o atual governo brasileiro, que seu programa de governo dizia que o principal objetivo de sua política educativa era expurgar a ideologia de Paulo Freire da educação brasileira. Ou seja, as ditaduras não gostam de Paulo Freire. Então, talvez por isso, mais do que nunca é importante hoje comemorar a vida de Paulo Freire, porque no momento em que a democracia brasileira está sendo ameaçada, mais do que nunca, Paulo Freire precisa ser homenageado, porque é como se estivéssemos homenageando, defendendo a democracia quando defendemos a Paulo Freire, ou pelo menos uma educação democrática. Professor, como o senhor resumiria a essência do pensamento de Paulo Freire, que faz com que ele continue incomodando, entre aspas, até hoje? É um pouco difícil, assim, resumir em poucas palavras a essência de um pensamento, mas eu diria que o pensamento de Paulo Freire é um pensamento democrático, solidário, amoroso, que procura, sobretudo, propiciar ferramentas para uma educação que permita que as pessoas tenham cada vez mais uma leitura reflexiva, crítica, autônoma, solidária do mundo em que vivem. Ou seja, é um pensamento muito preocupado com a educação, é um pensador que colocou a educação como uma meta principal na sua vida. É alguém, curiosamente, Paulo Freire não era formado em educação, era formado em direito, mas ele logo percebeu que a educação era um campo onde poderia se trabalhar as transformações sociais e políticas que o país precisava. Não que a educação ia transformar a sociedade, mas sim que a educação seria uma ferramenta, um caminho, um instrumento, um campo propício, necessário para começar
a fortalecer as bases de uma outra sociedade. E eu diria que é um pensamento muito sensível, muito ligado a uma terra. É um pensamento... Paulo Freire conseguiu, mesmo ele sendo muito brasileiro, muito nordestino, muito pernambucano, muito recifenho, ser lido no mundo inteiro. Então é uma coisa interessante, muito difícil. Poucas pessoas conseguem, poucos escritores conseguem. Alguém que fala de sua terra, desde sua terra, para sua terra, mas que também é significativo de ser lido por pessoas de muitos outros contextos. Professor, aproveitando que o senhor tocou nesse assunto, na apresentação do seu livro, Paulo Freire, Mais do que Nunca, uma biografia filosófica, o senhor cita que o livro Pedagogia do Oprimido é um marco do pensamento freiriano, sendo a terceira obra mais citada no campo das ciências sociais no mundo inteiro. O senhor pode explicar para a gente, assim, em linhas gerais, qual é o diferencial desta obra, por que ela é tão emblemática e que lição ela nos traz? Tentarei, Eneida. É complexa porque efetivamente, como você disse, a terceira obra mais citada no campo das ciências sociais e a primeira no campo da educação. É a obra mais citada no mundo no campo da educação. Inclusive, ela é mais citada em espanhol do que em português, o que é também chamativo. Curioso, né? Muito curioso. E também ela foi publicada primeiro em espanhol e inglês e só depois em português. Primeiro em Portugal do que no Brasil, porque Paulo Freire estava proibido no Brasil. Uhum. E enquanto o pensamento de Paulo Freire, ela é uma obra que lançou Paulo Freire ao mundo, foi a obra que deu projeção a Paulo Freire, gerou um grande impacto na América Latina toda, nos Estados Unidos, Canadá, na Europa, na Ásia, na África. Paulo Freire escreveu ela enquanto estava no exílio em Chile. E a publicação da Pedagogia do Oprimido fez que Paulo Freire fosse convidado a ser professor, visitante na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e posteriormente que comandasse o setor de educação do Conselho Mundial de Igrejas. E a obra, a categoria do oprimido, que está no título, é uma categoria, não que Paulo Freire tenha inventado ela, e ele próprio oferece o marco conceitual, contextual, em que essa categoria surge e que ele não inventa. Mas talvez o que Paulo Freire inventa, digamos assim, é uma maneira de olhar para a educação que foi marcante não apenas para a educação, porque a pedagogia do oprimido permitiu perceber, e esse é um outro valor também, tem muitos, eu só vou mencionar alguns aqui, que permitiu perceber muito claramente uma crítica ao que ele chama aí, no capítulo 2, de educação bancária, que basicamente significa a educação baseada na transmissão de conteúdo, aquela na qual o professor acha que sabe e que precisa transmitir o que sabe a alguém que não sabe. Eu acho que também Paulo Freire foi muito feliz em diagnosticar e retratar claramente o principal problema, digamos assim, da educação, a principal estrutura lógica da educação, e também em propor uma educação superadora, uma educação que seria transformadora. Claro que em um momento a pedagogia do oprimido, Paulo Freire, isso é um outro valor. Por exemplo, Paulo Freire escreveu outro livro, A Pedagogia da Esperança, que muito poucos autores se atrevem a escrever, porque a Pedagogia da Esperança foi escrita 20 anos depois da Pedagogia do Oprimido, para pensar e para dialogar com as críticas que a pedagogia do oprimido tinha recebido. Então, veja, perceba, Eneida, a humildade, a riqueza, a postura do intelectual. Alguém escreve um livro, é criticado, e escreve um outro livro para dialogar com as críticas, aceitando muitas, conversando com outras. Então, Paulo Freire não é apenas uma figura que escreve livros, mas é uma figura interessante para pensar o que é um intelectual e como se comporta um intelectual com sua própria obra. Sem dúvida, professor. Esse olhar para o outro, né, que tanto ele falava e defendia, também vale para ele olhar para o outro que o critica, né, e refletir sobre isso. Ter uma visão crítica sobre o seu próprio fazer, não é mesmo? Professor, aproveitando que o senhor falou no início da entrevista sobre a prisão do Paulo Freire, justamente quando ele estava implementando tinha um projeto de alfabetização para o Brasil, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre o método de alfabetização que ele propunha e em que países ele foi aplicado e quais foram os seus resultados. Que foi, de fato, aplicado em vários países africanos, em particular ex-colônias
portuguesas, como Cabo Verde, como Guiné-Bissau, como Angola. Foi aplicado em países latino-americanos como Nicarágua, países revolucionários, porque depois de uma revolução sentiam a necessidade de alfabetizar seu povo, que era majoritariamente analfabeto. Então foram muitas e várias campanhas, mas nessa entrevista, em que uma pesquisadora estudando o método Paulo Freire faz uma pergunta muito próxima da que você me fez agora, Paulo Freire diz assim, ele começa dizendo, eu gostaria de fazer umas considerações epistemológicas iniciais, e diz o seguinte, se eu pudesse dizer o que eu penso, na verdade, em relação com o meu método, eu diria que eu nunca tive método. Preste atenção nisso. Nunca tive método. O que eu tinha, e ainda tenho, era curiosidade e compromisso político com os excluídos. Continua justificando e diz, porque na verdade não há um método. Cada educador procura seu método. Cada educador é seu método. Método é uma palavra grega, vem de uma palavra grega, métodos, que significa caminho. E o método é um caminho, por onde caminha um educador, por quais caminhos vai alfabetizar, vai educar. E Paulo Freire escreveu um outro livro com um autor norte-americano, um educador norte-americano muito interessante também, Miles Horton, que tem como título O Caminho se faz caminhando. Ou seja, seria muito inconsistente com o papel de autonomia, de intelectual que Paulo Freire pensa para os educadores e as educadoras, que ele ofereça um método igual para todas, ou um método único, ou um método a ser aplicado, praticado. Porque a educação é muito mais uma arte que uma técnica. A educação é uma tarefa criativa, não é apenas a reprodução de um método, ou de um programa, ou de um instrumento. Professor, para encerrarmos, como o senhor analisa o momento atual de movimentos como Escola Sem Partido, por exemplo? Por que o pensamento de Paulo Freire é tão criticado por segmentos como este? Veja, Neida, penso que em parte toquei no assunto sem querer. Em parte disse, os inimigos de Paulo Freire são sempre os mesmos, são as ditaduras, os conservadores, os que querem que as coisas continuem como são, os que vivem da opressão e da injustiça. Então, esses movimentos sem partido é um movimento profundamente conservador que quer tirar da escola o papel que ela tem, sobretudo a escola pública, de discussão ampla, aberta, do que uma sociedade pensa e pretende para si. São movimentos muito reacionários que pretendem conservar um estado de coisas que é, no Brasil, insuportável. Um Estado que é estruturalmente racista, machista, classista, e que pensa que algumas pessoas nascem, como disse há pouco tempo atrás, vergonhosamente o ministro da Educação, que há pessoas que a universidade é para poucos, que há pessoas que nascem e não têm por que estudar, se formar. Esses são os que defendem a escola sem partido, esses são os que criticam Paulo Freire, os que têm se aproveitado de um sistema completamente injusto, insuportável, inaceitável, e que veem em Paulo Freire uma possível fonte de subversão, de transformação. No fundo, eu penso que esse ódio que tem com Paulo Freire tem muito de medo, e em certo modo enaltece Paulo Freire, porque mostra que é perigoso, e que é perigoso no sentido bom e preciso do termo, que os conservadores, os que querem manter o estado de coisas injusto, considerem Paulo Freire um inimigo ou um perigo, não deixa de enaltecer uma vida que sempre se colocou a favor dos oprimidos, da justiça e de um mundo mais bonito. Um mundo sem armas, um mundo em paz, um mundo para todos e não apenas para alguns. Um mundo de amor, né, que ele falava. Isso. Professor Walter Cohen, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Neida. No UERJ Entrevista de hoje, conversamos com o professor Walter Cohen sobre o pensamento de Paulo Freire. Acompanhe a Rádio UERJ em www.cte.uerj.br/Rádio UERJ e siga-nos no Facebook, no YouTube e nas principais plataformas de podcast.
UERJ Entrevista. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.